Boa tarde. Boa tarde. Estamos em direto já no Instagram, aqui para a nossa live de sábado, que trouxe-vos aqui uma extra live. Sejam bem-vindos aqui a esta extra live que não estava prevista. Normalmente estou às quintas-feiras, mas como estamos com a Jornada da Longevidade da Tiroide e com as inscrições abertas, vai aparecendo assim alguns convidados especiais. E como hoje vamos ter aqui o Dr. Ricardo Rangel, que é endocrinologista e que também faz parte da equipa do programa Tiroide Restart, onde temos assim uma equipa de profissionais aplicados também com uma visão funcional, integrativa, a visão de um indivíduo como um todo e que dá o apoio também neste programa. Então vamos ver se, entretanto, ele já chegou. Queria-vos dizer também que as inscrições estão abertas por tempo limitado. Sei que algumas pessoas questionaram, também queriam fazer uma sessão, estavam com algumas dúvidas, queriam perguntar e falar um pouco antes de tomar uma decisão. Estejam à vontade, vocês podem mandar uma mensagem, tá bem? Ainda não consegui responder a todas, mas vou-vos responder e não seja por isso, esta é a última edição este ano. Por isso, quem tiver esse compromisso, vou relembrar que vamos ter a apresentação no final do mês, mas depois vamos iniciar efetivamente setembro, outubro e novembro. São 3 meses de acompanhamento todas as semanas juntos, portanto é mesmo para transformar. Penso que o Dr. Ricardo já chegou. Então, já? Boa. Boa tarde. Alô, Já há algum tempo não fazíamos umas lives em direto. verdade. Algumas pessoas, se calhar, já conhecem o Dr. Ricardo aqui do Instagram, pelo menos, de outras lives também. E o Dr. Ricardo faz parte aqui também da nossa equipa, dá apoio aqui também às borboletas, como eu costumo chamar, porque é a metamorfose que acontece durante estes 3 meses. E hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre este tema, não é? Das disfunções da tiroide e levar à longevidade dela, ou seja, dela e a saúde no geral, não é? Porque ela é a orquestra, ela comanda aqui também muitas outras hormonas, enfim, glândulas, tudo do nosso corpo. Antes, se calhar, falarmos aqui um bocadinho sobre isto, Dr. Ricardo. Se calhar vou dar aqui um espaço para se apresentar, para quem não conhece. Endocrinologista e falar aqui um bocadinho da É muita experiência. coisa, não é? Muita coisa e pouca coisa vamos dizer. Mas de uma forma resumida, eu sou endocrinologista, trabalho muito mais com a área da mulher, né? Portanto, a minha área é sobretudo endocrinologia das mulheres. E pronto, e acima de tudo, acredito que a endocrinologia, que é esse mundo metabólico e hormonal, não anda a reboque só dos astros e das estrelas, não é? Portanto, anda a reboque muito das nossas escolhas. E, e foi nesse caminho de escolha e consequência, não é? Que eu e a Kátia nos cruzamos, que é muito aquilo que temos em comum, não é? Perceber que basicamente aquilo que se vai passando somos nós que condicionamos, não é? É a tal história da genética e das escolhas. A genética condiciona, mas quem determina é o que eu faço, não é? A genética é o tamanho da pistola, o gatilho, sou eu que decido disparar ou não. Então, é muito nessa linha que eu acredito no trabalho, tanto em endocrinologia, não é? Tipo, nós falamos muito da tiroide e o centro aqui desta conversa é a tiroide, mas não é só com a tiroide, tudo aquilo que são glândulas, não é? Portanto, que são estruturas que produzem mensageiros químicos, que são as hormonas que vão ter uma função em determinadas células e dizer faça-se isto ou pare-se de fazer aquilo, não é? Elas não se regulam por nada, não é? Elas regulam-se por aquilo que se passa dentro do corpo, pelas informações que recebem, pelos nutrientes que têm para poder agir, pelos neurotransmissores que as condicionam, pelo estado emocional, pela forma como dormimos, não dormimos, pela forma como nos exercitamos ou não. Pronto, e por aí vem o caminho para a doença ou o caminho para a cura. Não é? Ah, No caso da tiroide,
eu acho que é sempre muito importante, eu acho que tu fazes muito bem essa ponte que é a ligação com a autoimunidade, não é? Portanto, a maior parte das doenças autoimunes que nós temos em Portugal e que são assim, tipo, basicamente sempre a florescer, não é? Porque a quantidade tem vindo sempre a crescer, está muito associado com as doenças autoimunes. E nós sabemos hoje muito que as doenças autoimunes são basicamente um fruto deste ambiente que nós temos agora, dos últimos 30, 40, 50 anos, que é completamente diferente, não é? Existe um ambiente de vida pré-anos 60 e pós-anos 60, né? E este pós-anos 60 estamos agora a ter grandes faturas porque já temos uma grande parte da população que nasceu toda após anos 60 e que, portanto, ao final de 20, 30 anos de escolhas condicionadas pelo ambiente, havia de ter uma fatura para pagar e a tiroide é uma delas. As doenças autoimunes, pronto, é um mundo que cresce, mas normalmente eu costumo sempre dizer aos meus doentes, se o doente descobriu uma artrite reumatoide, um lúpus, uma psoríase, uma doença de Crohn, um diabetes tipo 1, vitíligo ou outra doença autoimune, à partida é muito provável que já tenha uma tiroide desregulada de forma conhecida ou não. Né? Eu muitas vezes digo, no caminho das autoimunes a tiroide é só a primeira. Tá? E a maior parte dos doentes começa por uma disfunção da tiroide e depois acaba por desenvolver outra. Mas quando o doente vem à consulta com o diagnóstico de uma ou outra, normalmente acabamos por descobrir que a tiroide também já estava ali desregulada, embora muitas vezes as análises ainda não tenham esse dedinho a apontar, e então a gente tem que ir por outros caminhos, nomeadamente fazer uma coisa muito, muito difícil que se chama falar com o doente, não é? E fazer perguntas ao doente, e não só ficarmos reféns das análises, que muitas vezes o doente vem com uma lista de sintomas e as análises estão o quê? Normais. Exato, exato, exatamente. E depois há outras formas de avaliar também, não é, doutor Ricardo? A ecografia, assim, vocês veem de outras formas e nos sintomas, tudo que o doente diz que é super importante e que muitas vezes eles sentem-se não escutados, não é? Exato, e as análises vêm normais, os valores que estão lá, que eu costumo dizer sempre, não são os valores ótimos, e é apenas uma ferramenta, não é? Porque pode ser um indicador, é uma ferramenta que é útil em certos casos, mas se a pessoa tem sintomas é porque algo não está normal, não é? O normal é estar bem, É não é? isso, nós somos feitos para funcionar, não é? Portanto, se não estamos funcionais em alguma área, estamos disfuncionais. Se nós somos feitos para funcionar e estamos disfuncionais, então alguma coisa está fora do sítio, não é? E pronto, mas é todo o mundo, não é? Portanto, mas voltando aqui para a questão do que temos de auxiliar, pronto, o primeiro grande auxiliar é aquilo que nós estamos a perder, que se chama falar com o doente, não é? Portanto, nós estamos a desabituar-nos, estamos a fazer, continuar muito nas cruzinhas das análises, das ressonâncias, das ecografias, e temos perdido a arte de sacar mistérios do doente, não Escutar, não é? é? Escutar. Fazer toda a anamnese, fazer direitinho e olhar. Não é? É muito importante olhar para o doente, ver a pele, ver os olhos, ver o cabelo, ver as unhas, não é? Que a gente vai perdendo essa informação porque vai tudo a correr, ou temos pouco tempo, ou temos pouca vontade, ou estamos cansados, ou não nascemos para aquilo, ou naquele dia, pronto, whatever. E portanto vamos perder essa capacidade. E depois temos as análises que são super importantes, temos a ecografia, que, que eu acho que é um meio auxiliar de diagnóstico que ainda está muito subutilizado, porque ainda nos orientamos muito por tem nódulos ou não tem nódulos, e se nós olharmos para a ecografia nós conseguimos informações muito para além do tem nódulos ou não tem nódulos, e muitas vezes a própria ecografia já nos denuncia que há um desequilíbrio que está a acontecer, embora as análises não se mantenham organizadas durante mais um tempo. Tá? Então, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, as análises só vão sair, já o doente tem sintomas há não sei quanto tempo, já a ecografia mostra que alguma coisa está fora do sítio, tá? O parênquima é heterogéneo, irregular, a tiroide está aumentada, né? e, 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 e depois as análises. Por isso é que eu acho que a ecografia, quando é feita por colegas que não estão mais apaixonados pela tiroide, ou porque fazem outro tipo de ecografias, ou porque a tiroide não nos diz nada, é uma seca, porque nem toda a gente tem gostado da tiroide, não é? Ainda bem, porque assim sobra mais para outros que gostem, como nós. E não valorizam tanto e ficam mais tipo, atentos aos elementos que chamam mais a atenção, como os nodos, e perde-se outra informação importante. Tá? Então, a malta que é assim mais apaixonada pela tiroide e que faz ecografia,
Isso foi uma sorte que eu tive durante o meu percurso de conhecer pessoas que gostavam de fazer ecografia no consultório, tá? Que é diferente de quando eu prescrevo ecografia. Ela vai para alguém, alguém faz e traz um relatório. Tá? Então, fazer em tempo real uma ecografia, fazê-la ao lado do doente, ir perguntando coisas enquanto estou a fazer a ecografia para tirar dúvida, é juntar uma imagem a uma clínica. Isso traz outra informação. Então é super importante a gente poder ter esses auxiliares. E depois, todo um contexto que nos obriga a desconfiar, né? Toda uma clínica que são milhares de sinais e sintomas, Se calhar né? Que eu podemos acho que falar muitas um vezes. bocadinho, não é? Podemos partilhar que tipo de sinais e sintomas comuns, porque de acordo com estudos também fala-se cerca de 60% de pessoas que não são diagnosticadas e que têm tireoidite Hashimoto ou alguma disfunção na tireoide. E, e isso muitas vezes pode ser por aí, não é? Pode ser porque as análises não nos trazem, mas pode haver um grupo de sintomas que se calhar já justifica estudar essa situação, não é? Sim, Sintomas como cansaço, se calhar podemos partilhar aqui alguns que é para. sim, mas olha, eu antes de falar dos sintomas, sabes o que é que eu acho? Acho que é, primeiro, é importante a gente perceber que ah, os sintomas associados à tireoide que nós vemos no Google e por aí fora, nada contra o Google, tá? Eu acho o Google ótimo. Acho que o que nos falta é que devia haver uma capacidade de filtro associada que é para a gente não se perder ou ficar assustado com coisas que não devemos ou desvalorizar coisas que devemos valorizar. Porque o excesso de informação neste momento é um problema. Tá? A dificuldade neste momento está em saber filtrar. Nada contra o excesso de informação, desde que a gente tenha a arte de a orientar. Mas os sintomas são imensos. E são super pouco específicos a maior parte deles. Sintomas como cansado, quem é que hoje em dia não está cansado, né? Exato. Dormir mal, quem é que hoje em dia não dorme mal? Excesso de peso, quem é que hoje em dia não se queixa de excesso de peso? Retenção de líquidos, né? Queda de cabelo, alteração das unhas, obstipação, más digestões, Há uns né? mais comuns, não é? E há pessoas que até acham que eu tenho muitos sintomas da tireoide, mas eu não tenho excesso de peso. Às vezes não tem necessariamente excesso de peso, às vezes não tem necessariamente todos aqueles sintomas, não é? Pode Desculpa que hoje haver uma. estou um bocado raigoso. Hoje acordei raigoso. Há quem acorde, como é que é? Helena Coelho? Não, eu hoje acordei raigoso. Ahm, é isso, é tipo, pronto, eu não tenho que ter o pacote todo, né? Uhum. Cada doente vai ser um doente porque a forma como eu disponho os meus receptores hormonais vai fazer com que condicione os meus sintomas de forma diferente, né? Então, se os meus receptores são mais sensíveis na área dos adipócitos, eu vou ter mais manifestação de disfunção da tireoide associada a peso, ou mais ganho, ou mais perda. Se for no sistema nervoso, eu vou ter mais depressão, ou mais ansiedade, ou mais tremor. Se for cardíaco, eu vou ter mais palpitações ou mais insuficiência cardiovascular. Se for renal, eu vou ter mais retenção de líquidos. Pronto, e por aí fora. Portanto, eu não tenho que ter tudo, graças a Deus. A questão é que nós vemos que começa por um, e à medida que eu vou gravando, eu vou somando. No final, eu vou ter todos. Tá? De uma maneira ou de outra, né? Quando é um caso extremo que nunca ninguém pegou, infelizmente hoje a gente vê mais cedo. Eu acho que o Claro mais. que mas a questão, aqui no hipotireoidismo, no tireoidite Hashimoto, há uns mais. Há uns que são comuns, não é? O stress, o cansaço, às vezes também acontece no hiper. Aqui no hipo, normalmente está associado a algumas características mais comuns, como a obstipação, não é muito comum, alteração Friorentos, ficar intolerantes ao de frio, retenção de queda de líquidos, cabelo, dificuldade em perda de peso, apesar de estarem a fazer tudo direitinho, perda do limite externo da sobrancelha, unhas quebradiças, pés e mãos frios, pele frequência seca cardíaca, também, não é? sim, pele seca, descamativa, né? Eczematosa. Também está associado de alguma forma a maiores graus de intolerâncias, né? Rinites, sinusites, asmas ou alergias tanto de pele como respiratórias. No caso das mulheres, muita alteração menstrual, sobretudo atrasos, tempos maiores, menstruações com coágulos ou mais densas que o habitual, né? Mais intensas, ter mais do que 5 dias, ou os intervalos que normalmente nós apontamos entre os 25 e 30, em média, irem mais para os 35, 40, 45 ou mais do que isso. Então, condiciona também a insulina, por exemplo, pessoas que possam ter alguma dificuldade ou já algum desafio da sua insulina vão ter mais fígado gordo, vão ter mais propensão para diabetes. O ovário poliquístico, não é? Não sei se é uma pandemia, porque agora tudo é uma epidemia, não é? O ovário poliquístico é uma epidemia, a Hashimoto é uma epidemia, e há pessoas que desvalorizam porquê? Porque agora tudo é uma epidemia. Não, meus amores, agora está tudo a comer mal há muito tempo e a fatura havia de chegar algum dia, né? É um pouco isso. E quando tu vais ler ovário poliquístico, tu vais ler a tireoidite Hashimoto.
E Uhum. vice-versa. Então, é muito frequente teres um Hashimoto, um ovário poliquístico, seja gordinho ou não seja gordinho, porque o ovário poliquístico não tem que ser sempre aquela mulher gordinha, só de né? Portanto, pode ter outros padrões. E o Hashimoto, e também é importante as pessoas saberem que o ovário poliquístico, apesar de ser ovário poliquístico estar associado a desregulações menstruais, ele pode-se manter na menopausa sem as desregulações menstruais, portanto, eu mantenho um fenótipo de ovário poliquístico que me predispõe a aumento de peso, insulinoresistência, diabetes, hipertensão, colesterol, e um Hashimoto, e que muitas vezes nestes shifts hormonais eu vou piorar. E não esquecer as patologias da tiroide e gravidez. Tá? Exato. Na gravidez nós podemos ter as duas disfunções, embora o hipotiroidismo é muito mais difícil de tolerar e está muito associado a dificuldades em engravidar. Tá? Cerca de 25 a 30% dos abortos do primeiro trimestre estão associados a hipotiroidismo clínico ou subclínico. Tá? Muitas vezes é só uma TSH ali um bocadinho fora do que deve, e a TSH, portanto, a TSH para quem não está familiarizado, é um dos medidores, ou um dos marcadores que nós utilizamos para nas análises perceber a função da tiroide, um dos principais. E na gravidez basta ele estar um bocadinho descolado do normal, às vezes assim quase disfarçado, que é o suficiente para nós não, não termos ali uma gravidez. E às vezes também pode haver tiroidite, não é, por trás. Eu já apanhei 2 casos assim sem diagnóstico e depois corrigindo a tiroide, regulando, a pessoa automaticamente depois consegue engravidar. Mas são casos que até têm que ser acompanhados sempre, não é, durante toda a gestação, porque há uma probabilidade da tiroide sempre ir para o hipo, não é? Porque as mulheres ficam mais obesas naturalmente, mais inchadas, Sim. mais inflamadas. E a TSH há uma tendência a aumentar, tem que ser sempre acompanhado. Isso Sim, é e em fundamental. diferentes fases na gravidez, ela vai ter impactos, não é? Portanto, uma desregulação da tiroide no hipo, numa fase inicial da gravidez, aumenta-nos os abortos, numa fase intermédia, aumenta-nos as alterações neurológicas, portanto, os déficits cognitivos do bebê aumentam, a diminuição do QI, e numa fase mais tardia, aumenta-nos o risco de parto pré-termo. Tá? Portanto, em todas as fases ela está lá a fazer qualquer coisa. Tá? Então, o ideal é que ela, desde o início até ao fim, esteja sempre espetacular para Exato. que não facilitado. E no pós-parto, o que é que ela faz? Depressão pós-parto, dificuldade em Uhum. recuperar o É isso que eu ia peso, falar. retenção de líquidos, né? Há uma Então eu digo carência sempre, muito grande de ferro, há uma necessidade muito grande de ferro, que às vezes também é esquecida ali no pós-parto. Enfim, é super importante este conhecimento também, esta partilha, porque há casos de pessoas que, mesmo que já tentaram engravidar e que têm tiroides regulada, podem fazer o programa, porque no programa vocês vão aprender um passo a passo para gerir a saúde da vossa tiroide, ou seja, para se alimentar melhor, para cuidar do estilo de vida, corpo físico, mental, emoções. Nós vamos trabalhar, toda a comunidade às vezes vem com situações diferentes e eu dou sempre uma consulta individual, porque eu senti que era necessário, exatamente para estas particularidades, que há questões de infertilidade, há questões de outras situações, insulinoresistência, enfim, outras causas, outras é intestino, outras é stress, enfim, cada um traz a sua história, mas o bonito é que todas passam por o mesmo e conhecem-se e há reconhecem-se umas às outras e pensam assim, bem, afinal não sou só eu que tenho isto, não é? Porque os sintomas e a vida é muito comum nestes casos. E também há uma associação muito grande também com a doença celíaca, não é? Também aqui nos casos de tiroidite Hashimoto, também às vezes pode-se despistar se houver também sintomas, sinais. sim, é Também é super importante. comum, né? Sim. É super comum e depois é tipo, é ovo ou galinha, né? Depois, mesmo que tu não tenhas uma doença celíaca, e hoje em dia os espectros são enormes e, portanto, um, muitas vezes nós pedimos testes genéticos de predisposição e quando diz, mas eu tenho doença celíaca. Não, às vezes eu só tenho a genética de predisposição. Eu não sei, eu tenho uma inabilidade especial para digerir glúten. Tá? A doença celíaca é quando eu já manifesto a doença. Só que a doença não é, eu estou hoje ótimo, amanhã tenho doença. Até porque nós não funcionamos em modo interruptor. Né? Portanto, eu vou caminhar de uma intolerância, de um alimento que eu estou sempre a expor-me, que eu não sei digerir, que me vai criar proteínas mal digeridas, que me vai criar um processo inflamatório e depois o processo inflamatório acumulado é que vai dar a desregulação. Quando a lesão por inflamação é superior à capacidade do órgão se regenerar e manter a sua função, então o órgão começa a disfuncionar. Né? Então,
nós temos vários aspectos, ou seja, eu não preciso só de ter a doença celíaca e a tireoidite Hashimoto, eu tenho muitas vezes uma intolerância e depois é engraçado, porquê? Porque eu corrijo, percebo essa intolerância, eu retiro a exposição ao trigo ou ao glúten em geral, eu vou acabar por beneficiar as queixas digestivas e ao mesmo tempo vou sossegar os meus anticorpos da tireoidite, não é? Estavas a dizer a tireoidite, mas eu ia fazer a ponta. A tireoidite é uma doença autoimune, não é? A tireoidite Hashimoto, que é assim a mais comum que nós temos, depois também ouvimos falar do Graves, que é a autoimune associada ao hiper, mas que não é, não representa tanto em termos de número, mas é uma chatice imensa quando acontece, porque é aguda, é bastante desafiante e tem muita implicação na qualidade de vida das pessoas, mas pronto. E é isso, portanto, percebemos que está tudo ligado, não é? Portanto, é super comum, é mais uma autoimune, mas eu digo assim, gente, eu não preciso ter a celíaca, muitas vezes eu só tenho uma incapacidade, ou uma dificuldade, ou uma predisposição para não tolerar esta proteína que foi toda manipulada nos últimos 40 anos, né? Porque ela existe antes do próprio homem, e portanto a culpa não é do glúten, a culpa é de que tipo de glúten é que eu tenho hoje, não é? Porque quando o glúten era mais fácil de digerir, ele não fazia tanta chatice. Estou a ouvir aqui o meu filho está em direto. Então, Eu acho ótimo porque se chama vida real, Instagram vida real, real e portanto... E também partilhar que não é só o glúten, não é só o leite, porque há Yes. muitas pessoas que vêm e até me dizem, eu já faço uma alimentação saudável, já deixei o glúten, já deixei o leite, e o que é uma alimentação saudável? Só deixar isso. O que é que nós comemos, quais são as nossas escolhas, como é que são as nossas combinações que nós fazemos, porque às vezes até já estamos a fazer uma alimentação anti-inflamatória adequada, mas não estamos a ter resultados exatamente por até o tempo, o horário em que nós comemos, se o nosso sistema digestivo está bem ou não, se as combinações que nós fazemos, tudo isso é importante. E é engraçado, sabes, Ricardo, os testemunhos que as pessoas deixam, é engraçado que no final, já duas delas me disseram assim, e Cátia, eu não disse que perdi 10 quilos, e Cátia, eu não disse que perdi peso, porque o foco das alunas e das pessoas que nos procuram, quando chegam a um determinado ponto, é a saúde, já nem é o peso. O peso acaba por ser um efeito secundário, não é? Acabam por esta transformação de mudanças e perceberem que se calhar algum alimento que estavam a consumir que pode ser bom para mim, pode não ser bom para elas, porque nós fazemos esse acompanhamento e essa dieta de eliminação e testamos. E eu vou sempre acompanhando também. E é muito engraçado que, e é bom sentir isso, não é? E também depois de vê-las meses depois, sentir que elas continuam no caminho, porque há de facto ali todas as semanas um compromisso, não é? E muitas vezes as pessoas que têm este tipo de disfunção, hipotireoidismo, procuram dietas, procuram imensas coisas, ou fazem até restrições muito agressivas, que pode provocar até que a disfunção pior ou outras consequências no organismo. E o engraçado é que acaba por ser um efeito secundário no emagrecimento, não é? É natural, acontece porque o corpo começa a regular tudo, não é? E a energia vai tudo Sim. naturalmente. Ou não nos focarmos numa coisa e depois percebemos outra. Nesta semana tive uma doente que vinha por causa de um quisto no ovário. E era um quisto enorme, e ela vinha para ouvir uma segunda opinião porque não lhe apetecia ser operada. 39 anos, 30 e qualquer coisa. Pronto. E depois eu vou descobrir que aquele quisto vem num contexto de fertilidade, porque quando parou a pílula, basicamente, deixou de menstruar. E basicamente ela tinha um hipotireoidismo subclínico muito borderline, que até seria questionável começar logo medicação, se não podíamos mudar primeiro estilo de vida. Obstipadíssima, né? Vai à casa de banho de 4 em 4 dias ou 3 em 3 dias, que é outra coisa que eu fico nervoso, né? A história do intestino, das pessoas normalizarem, não irem à casa de banho todos os dias. Meus amores, intestino é diário, não é 2 em 2 dias, nem 3 em 3, é sempre, todos os dias, 1, 2, 3 vezes. Está com uma consistência porreira e com um bom aspecto, porque depois também pode ser todos os dias e aquilo não estar com um bom aspecto. Mas no caso desta doente, vinha com esses 2 apêndices, eu lembro-me disso porque na consulta, depois ela vinha, portanto ela vinha uma segunda consulta, e tínhamos basicamente mexido na alimentação e reorientando aqui alguma parte da suplementação, coisas que se percebia pela conversa, até porque eu digo muitas vezes, meus amores, muitas vezes não é preciso fazer análise para começar a tratar, não é? Muitas vezes na primeira consulta nós conseguimos perceber logo erros crassos, nutrientes que fazem logo falta por causa dos sintomas que estão desorganizados, eu não preciso ter uma avaliação, normalmente depois a gente faz logo uma intervenção e depois passar 2, 3 meses quando vai ver a doente, pode fazer um ajuste, mas preciso facilmente e fizemos ali alguns ajustes.
E a verdade é que na segunda consulta, sem medicação, a TSH já vinha dentro dos valores normais. Ela estava a ir à casa de banho todos os dias e tinha começado entretanto a menstruar. Portanto, eu vi em março, ela menstruou em abril e menstruou depois em junho, saltou a maio. Pronto. E, basicamente, ela vinha preocupada, porquê? Porque, entretanto, tinha repetido a ecografia, já do tal quisto, com o colega que lhe tinha dito, pronto, que não tinha diminuído. E o que é que ia fazer? Pronto, mas, basicamente, era comparar uma ecografia, ainda sem tempo de intervenção, ainda não tinha tempo de menstruação regular e perceber o que é que aquele ovário ia fazer com aquele quisto, que normalmente ele absorve quando começa a funcionar. A questão é que, muitas vezes, há um bloqueio de funcionamento, tipo ovário poliquístico, ele vai crescendo. E na conversa, ela estava continuamente preocupada com a cirurgia, a questão, mas não valorizou que, entretanto, estava a ir à casa de banho todos os dias, não valorizou que, entretanto, começou a menstruar. E eu expliquei, mas esse é o caminho, é o processo. Portanto, esse quisto, o corpo vai fazer qualquer coisa com ele a partir do momento que tu pões o órgão a funcionar. Né? E foi só com o quê? Alimentação, alimentação e apoio da alimentação com suplementação adequada. Portanto, nem chegamos a precisar. Tá? E eu acho que isso é um trabalho super interessante, já no outro grupo, quando fiz parte, e que tive a possibilidade de conhecer as pessoas que fizeram parte do grupo, que eu acho que é um trabalho super interessante que tu fazes e que é super gratificante, que é um pouco isso, é perceber quem é que falta um ferro, quem é que falta uma vitamina D, quem é que falta um ômega, quem é que falta dormir bem, quem é que falta resolver alguma questão emocional, quem é que falta ajustar um horário de comida, quem é que, pronto. E que não é necessário muitas vezes fazer medicação. Ou ao contrário, estou a fazer medicação, mas ao mudar a raiz do problema, eu posso reduzir a dose do que faço, mas acima de tudo, melhorar sintomas. Porque isso é uma coisa super importante, que eu acho que é de alto valor aquilo que tu fazes com as tuas miúdas, as tuas borboletas, que é a quantidade de doentes que vêm e que trabalham contigo e que trabalham comigo, com consulta, com queixas, com medicação, com as análises normais e que mantêm os sintomas. Tá? E que só quando começam a mudar a alimentação, fazer uma suplementação adequada daquilo que está desajustado e organizar as causas do problema, mantêm ou reduzem a medicação, mas os sintomas começam a diminuir. Tá? Então eu digo assim, eu até posso ter as análises no sítio, mas eu só quero, o meu objetivo é ter só análises no sítio. É ter análises no sítio e ter uma vida boa, não é? E não ter dores de cabeça. E não estar sempre sem energia quando acordo de manhã. E não estar sempre mal feitio. E não estar sempre com uma tensão pré-menstrual e com vontade de matar toda a gente assim que chega à menstruação. Não ficar com uma menopausa toda virada do avesso. E não sentir que tenho uma retenção de líquidos horrorosa e que tenho vontade de comer coisas fora do normal. E análise no sítio. Tá? Então, análise no sítio é o objetivo? É. Mas que os sintomas de qualidade de vida venham atrás. Porque senão, para que é que me serve? É um diploma que eu tenho que ter TSH no sítio? Né? Sim, Pronto. sim. Então, todo esse trabalho, que eu acho que é de alto valor. E outra coisa que eu acho que é de super alto valor no teu programa é a história de tu conseguiste reunir um conjunto de gente, né? Que basicamente faz tipo uma espécie de team, né? Em que tu és a líder do team e que tu consegues orquestrar aquela gente toda ali. E não só, é orquestrar aquela gente toda num tempo curto. Tá? Que é o que eu acho que pode ser interessante aqui. Que muitas vezes nas consultas a sensação que a gente tem é pronto, agora vou vê-lo daqui a 3, 4 meses, mas pelo caminho há dúvidas. Então o facto de tu estás sempre com elas e tu tens aquele timeline muito encurtado permite que é dúvida resolve, otimiza, dúvida resolve, otimiza. Então o caminho é muito mais encurtado e a resolução de sintomas é muito maior. Ou seja, é como se elas conseguissem fazer um treino intensivo e disparar para resultados. E o que é que eu acho que isso faz? Para além dos resultados que melhoram a pessoa, é super pró-motivacional. Porque a pessoa acredita. Né? Porque quando a pessoa às vezes anda ali enganhada há 2 anos, melhorou disto, piorou daquilo, melhorou disto. Então quando a pessoa está ali em 2 a 3 meses e consegue ver um boost de coisas a acontecer e as outras do lado, né? Inspiram-se, não A é? ver coisa a E motivam-se acontecer, umas às outras. eu acho que isso mostra à pessoa que no fundo, é o que eu digo às minhas doentes, meus amores, quem manda nisto são vocês. Eu posso vos dizer o caminho, mas quem decide para onde é que vão são vocês. É Tá? trabalhar essa responsabilidade também que eu falo sempre ao longo do caminho, não é? Porque primeiro elas têm que começar a conectar com o corpo, porque às vezes nem se ouvem, nem percebem o que é que. E quando começam na fase inicial, nem sabia que tinha isto, nem sabia que isto era que isto não era normal, não é? Aquela questão, não é? Que isto é Tudo é como. normal. Portanto, tudo era normal. Vou ficar É assim. normose. Exato. Exato, e acho que é isso, é levar a responsabilidade, porque nós podemos gerir a saúde e não a doença, não está dependente da doença, do medicamento, de agora aconteceu qualquer coisa, não sei o que é de fazer, vou correr ao médico, o médico é só daqui a não sei quanto tempo, então não estarem a acelerar o processo, não é? Poderem fazer esta transformação e é exatamente isso. Numa semana aconteceu qualquer coisa, se calhar não tem esse apoio logo e ali tem, não é? Porque vamos ajustando. E depois temos o Dr. Ricardo, que faz lá uma masterclass também para tirar todas as dúvidas e apoio clínico.
E temos outros profissionais de saúde também que estão a apoiar em diferentes áreas, não é? Medicina ayurvédica, dentista integrativa, psicologia clínica, temos várias coisas que nos estão a apoiar, a parte da comunicação também, que é super importante. Então unimos aqui ferramentas, profissionais especializados em diferentes áreas para apoiar também estas vertentes que às vezes a tiroide nos leva também para desequilíbrios. Então é isso, por isso é uma mais-valia também ter aqui o Dr. Ricardo e toda a equipa. E não sei se deixamos aqui uma mensagem para, antes de terminarmos aqui para as pessoas, nós estamos com as inscrições abertas também, a deixar aqui um convite, não sei se... Olha, tenho muitas coisas e acho que seria assim sei lá, acho que há muitas pontas, mas eu acho que acima de tudo que primeiro, acima de tudo, percebam a possibilidade de termos um empowerment, ou seja, quando nós vamos ler um livro, quando nós vamos informar sobre qualquer coisa, quando nós vamos fazer uma licenciatura, uma formação, uma coisa, no fundo o que nós estamos a fazer é trabalhar no nosso empowerment, não é? Eu vou adquirir um conhecimento com o qual se transforma num instrumento para eu conseguir outra coisa qualquer. Tá? Então, todas as pessoas que se sentem identificadas com estas questões e que possam achar que elas próprias querem ser donas daqueles sintomas e não andar ao contrário, a reboque dos seus sintomas. Tá? Ou seja, querem ser ativas no seu processo de saúde e não serem passivas no seu processo de doença. Tá? Ou seja, vou ao médico com mais queixas? Não. Eu vou ao médico, ao meu terapeuta, ao meu cuidador, ao meu nutricionista, ao meu psicólogo, com vantagens de coisas que eu conquistei. Dizer, olha, desde que eu optei por fazer isto, aconteceu isto de bom. Tá? Então eu acho que faz todo sentido ser um investimento. Tá? E do meu feedback, das doentes que eu tenho em parceria contigo e que já fizeram o programa, eu digo que são muito mais fáceis de trabalhar. Tá? Conquisto-as muito mais facilmente, consigo-as levar bem mais longe. Porquê? Porque elas já trazem todo um ensinamento. Tá? Elas já trazem todo um conhecimento. É como se eu já estivesse a falar com gente já no outro level. Tá? Então, se eu já estou aqui, eu já as posso levar para aqui. Quando eu estou lá em baixo, ainda tenho que pôr o beabá e vou vê-las noutra consulta. Portanto, malta que possa ver nisto um investimento, eu acho que é de todo uma importância. Tá? Basicamente é um empowerment, é uma literacia para a tiroide. Tá? Com uma pessoa que é uma expert, que és tu, né? Portanto, que é uma super nutricionista dentro de uma área muito especial e hiper dedicada, mas orientada para a tiroide, né? Portanto, estás completamente à vontade e o conhecimento que eu vejo que elas trazem mostra isso mesmo, né? É um ótimo investimento. Acho que é uma oportunidade de forma concentrada, eu fazer um investimento em mim. Tá? Para me otimizar e sair dali. E deixar para trás um conjunto de sintomas, ou seja, eu saber porque é que mando. E se eles voltarem, está tudo certo, porque eles só vão deixar de voltar no dia em que nós morrermos, não é? E portanto é bom que eles vão aparecendo e voltando. Mas eu percebo, eu desviei-me do caminho e sei, foi por isto que este sintoma voltou, volto para o caminho. Tá? E está tudo certo. Tá? Portanto, eu acho que... Estamos a fazer as coisas e porque é que... Exatamente, e que não basta só ir a consultar o Google e que é isto e andar perdido e depois é uma confusão e depois pode piorar os sintomas também. Aliás, tudo o resto, que às vezes até é sintomático e que já pode estar também em desequilíbrio, não é? Não, mas eu acho que é isso, é super de louvor um trabalho como este, como o teu, e que eu acho que devia ser replicado mesmo para outras áreas. Tá? Porque ajuda-nos muito. A literacia para a saúde é um atraso no processo da resolução. Tá? Seja na diabetes, seja na tiroide, seja numa psoríase, é super difícil, tá? Então a malta vive a reboque do medicamento. Eu digo sempre, meus amores, numa doença crónica, vocês não vão resolver com medicamento. O medicamento silencia os sinais e sintomas da disfunção, mas quem conquista a função, quem recupera a função, não é o medicamento, são os nutrientes, que é a linguagem que o corpo reconhece. O corpo não sabe o que é um paracetamol. O corpo sabe o que é o cálcio, o que é o magnésio, o que é o selênio, o que é o zinco, que é a vitamina B1, B12, ômegas. É essa a linguagem, porque é essa a linguagem que é feita ao corpo. Se eu me for cortar aos pedacinhos e mandar para a análise, eu não vou encontrar paracetamol, eu não vou encontrar Nimed, eu não vou encontrar, né? Eu vou encontrar cálcio, magnésio. Então, se eu souber a linguagem dos nutrientes, que é a linguagem do corpo, eu recupero a função. Porquê? Porque foi assim que eu me tornei disfuncional. Será assim que eu me vou recuperar a função. Foi pela boca que eu me disfuncionei, será pela boca que eu me vou funcionar. Eu normalmente não digo só a boca, eu normalmente digo aos doentes que é o que entra no corpo, não é? Pela boca e pelos sentidos, porque tudo que é emoções vai condicionar toda uma parte hormonal, funcional, metabólica. Então, acho que... Nós falamos muito nisso, que é o sistema neurológico, o sistema imunológico e o sistema endócrino, está tudo ligado nesta parte da psiconeurologia, que eu também falo no programa, que às vezes o fígado também está ligado nas emoções, ou seja,
falamos sempre da parte física, alimentação, mas depois também que tipo de emoções estão aqui ligadas. E normalmente é muito direcionado à tiroide, porque fígado, intestino, temos aqui estômago, não é? Stress. Verdade. Portanto, há aqui vários fatores que estão mesmo direcionados para este tipo de pessoas que procuram e que têm estes sintomas e começam a perceber, eu sou assim, não é? E uma pessoa que tem uma autoimune, por exemplo, é autoexigente, não é? E ela diz, eu sou mesmo assim, sou perfeccionista. Então, e começamos a autoconhecer também e perceber como lidar com isto, como eu costumo dizer, gerir, não é? Por isso é um caminho. Sim, acho que é um entendimento e acho que foi assim uma ideia luminosa juntares essas pontinhas todas, essa malta toda que ajuda aqui a construir-te uma- um bolo mais verdadeiro e acima de tudo empowerment, que sabes, é um bocado redundante esta palavra, mas é muito isso que eu sinto, que é o que faz, é que a pessoa chega a um ponto, por desconhecimento, fica refém da doença, porque acredita que só o medicamento é que vai tirar. E eu não tenho, as pessoas dizem, mas a doutora é contra os medicamentos. Eu não tenho nada contra os medicamentos. Eu tenho contra a medicação de primeira linha, sem explicar ao doente alguma alteração de estilo de vida. Eu fico nervoso quando eu chego à minha consulta e só está a fazer o medicamento e mais, não está a fazer mais nada. Então o medicamento é importante para atenuar alguns sintomas numa determinada fase ou paliar alguns desequilíbrios associados que não se consegue de outra forma, mas é necessário fazer intervenção. Tá? Estilo de vida, emoções, sono, resolver problemas que tínhamos, exercício, não é? É como aquela história, tipo, ainda hoje, como é que foi a conversa? Já não me lembro, já não lembro qual era o contexto, mas era uma conversa de mas entretanto o que é que eu vou fazer? Não, como é que é? Entretanto eu tenho uma ecografia para fazer e depois vou ver o que é que eu faço. Eu não. Repetir uma ecografia não é intervenção, é monitorização. Né? Exatamente. Eu tenho um problema, digo assim, eu tenho este problema, então o que é que eu vou fazer? Daqui a 6 meses eu repito uma ecografia. E até lá eu tenho que fazer intervenção. Então só me serve a ecografia se eu mudar alguma coisa do processo. Porque se eu venho numa linha de descompensação e não faço uma intervenção de mudança, eu não posso esperar 6 meses, um milagre. Quer dizer, pode acontecer, porque os milagres podem acontecer, tudo certo. Mas a probabilidade de não acontecer a mim não é assim muito elevada. Tá? Então é importante eu repetir análise, é importante eu repetir análise, imagens, não sei, mas pelo caminho fazer intervenção. Tá? E Então também tudo. que o Dr. Ricardo é especial, não é? Porque vocês já perceberam a abordagem. Mas a maioria das pessoas que não têm este acompanhamento, o que dizem é: ter nódulos é normal. Ter isto, estou a Tudo é normal. aumentar, mas é normal, é normal. É E então, normal. se elas já vêm com esse pensamento, é normal, então vou só vigiando e não fazem é nada isso. até lá. É. E a questão é: o normal é não ter, não é? O normal Não é funcionar, o normal é funcionar, né? funcionar. Não é normal ter dor de cabeça, não é normal eu ter rinite, né? Tipo, eu estou assim ranhoso, é normal? Não é normal, é disfuncional, né? Eu hoje acordo a espirrar e sei porque é que foi, né? Mas, não é normal, é uma exceção. E aquelas pessoas, mas então, e tem alguma. Aquelas coisas anormal, tipo, como é que é? Alergias. Tem, aquelas normais aos ácaros. Não é normal ter alergias aos ácaros. Os ácaros estão em todo lado. Nós fomos seres feitos para tolerar. Tá? Estamos a tornar bastante intolerantes por várias coisas que podíamos ter aqui mais 10 lives para explicar. E a intolerância, não é? Eu hoje sou intolerante aos ácaros, aos pólenes, às gramíneas, ao pelo do cão, ao pelo do gato, mas essa gente toda não faz parte da natureza. A natureza era assim tão tonta a fazer-nos criaturas super sensíveis que não pode haver um gato que espirra, que não pode haver um cão que espirra, que vai lá fora, está na primavera, não pode usar, tem uma gramínea, espirra. Não é. Nós é que estamos a ficar disfuncionais. Conquistemos essa função. Não é normal ter dor de cabeça, não é normal ter dores menstruais, não é normal ficar obstipado, não é normal eu ficar a rotar o dia todo um alimento qualquer, não é normal eu ficar inchado o dia todo. Não é normal. Só que é tão comum que as pessoas dizem que é normal. Então não digam que é normal, digam que é comum. Só que estamos tão comumente disfuncionais que olhamos para o lado, o outro está disfuncional e começamos a achar que é normal. Então acomodamos. Não é? Como as cirurgias. Pergunta, primeira coisa. Então, já fez alguma cirurgia? Doutor, aquelas normais das adenoides e não sei o quê da infância. Não é normal. Quando eu nasci, não vinha com um cheque de otorrino para fazer uma... não cai da árvore o cheque de otorrino a dizer que eu tenho que fazer uma cirurgia às amígdalas. Mas provavelmente porque eu basicamente me atulhei de laticínios de vaca, né? Cheio de proteínas que eu não sei digerir, em alguma altura, aquilo, a vida era asneira. E normalmente dá entre os 5 e os 6 anos, que é uma altura em que temos as amígdalas super cheias. Muito. A minha mãe, que agora já sabe,
Mas na altura, se não sais de casa, sem o copo de leite. Sempre, sempre aquela coisa de manhã. E eu lá, sem fome, e o copo de leite. Pronto. E Mas é que o que então, acontece é que as pessoas dizem muitas vezes, sabes, o antigamente, tipo, o copo de leite. A questão é que antigamente, se calhar o leite, mesmo sendo difícil de digerir, ele não era esvaía-se da mesma no resto forma. do contexto. Uhum. Porque o resto do contexto não era farinha de trigo a toda a hora, suicinhos, danoninhos, baby bells, E sabes? não havia E o conhecimento bolicaus e que há hoje, não maltesers é? e Também não montes havia. de- porque tudo o resto depois começa a contar, não é? Então, se eu tiver uma intolerância, um alimento que eu não sou tão tolerante a digerir, no meio de todos que eu digiro, vai ao litro. Agora, é leite, é trigo, é soja modificada, é milho modificado, é É tudo. Eu olho para a tu olhas, frequência e a quantidade, não é? não é Também. isso, e não é só isso. Olha a quantidade de alimentos que tu compras e que não é alimento. Tu Uhum. olhas para um rótulo. Eu digo sempre, meus amores, quando vocês compram uma coisa e atrás aquilo vem uma lista de ingredientes, aquilo bom não é. Tá? Vocês quando compram uma cenoura, aquilo vem com uma lista de ingredientes? Não, cenoura é cenoura, pronto, acabou. Né? Quando eu compro uma batata, vem com uma lista de ingredientes, não, batata é batata. Agora tu compras e vem lá. Ácido estero, não sei das quê, glicerol, trititi, trititol. Coisas que tu nem sabes o que é. Como é que o teu corpo vai saber o que é? Vai correr bem isto? Alguém acha que isto vai correr Claro. bem? Não Uhum. vai. Uma vez ou outra está tudo certo. Manhã, à tarde, à noite. Estou doente como isso. Estou bem como isso. Vou de férias como isso. De manhã dou aos meus filhos. Começo-me a entupir isso logo naqueles suplementos de criança. Mas algum dia alguém acha que isto vai correr bem? Claro, depois não vem A dizer que é verdade tudo é que nós normal. estamos envolvidos em toxinas, não é? Não é só os alimentos, enfim, mas plásticos, enfim, nós estamos com muita exposição, disruptores, enfim, as radiações, não é? Tudo o que nós temos contacto diariamente. E como eu costumo dizer, o segredo é reduzir a carga tóxica. E para isso, ok, como eu costumo dizer às alunas, eu falo de várias coisas, até no ambiente da casa, tudo isso, as nossas escolhas até de produtos que nós absorvemos através da pele, né? Que pode ter alumínio, pode ter a questão de mercúrio, a tiroide também, as amálgamas, pronto, nós falamos de várias coisas, mas é o conhecimento. Claro que nós às vezes não. Agora como é que eu me diz tudo? E as borboletas têm tendência à ansiedade e eu levo isto de forma leve, ou seja, vamos começando por partes, não é? Vamos começar os plásticos. Eu própria fui assim, não foi tudo de uma vez, então tem que ser gradual. E vocês perceberem que, se calhar, a base é a alimentação, que é aquilo que eu consumo. Então, vamos começar pela alimentação, depois mudar. E isso é muito importante. Mas o conhecimento está lá. E já ficam despertos. E já ficam, se calhar, a pensar: a próxima coisa que vou fazer, já alcancei este passo. Porquê? E Porque a então, doutora Cátia deu-lhes dizer que é poder, empowerment, conhecimento. Não há transformação sem conhecimento. Coisa desconhecida não muda, né? Tu só vais mudar a partir do momento que sabes que aquilo não é bom para ti, te vai trazer um problema, está associado a uma dor. Se eu não dou este conhecimento, se eu não dou este empowerment, eu não vou mudar. Tá? Então vou continuar naquela consulta de ramo-ramo, sobe o tirox, deixa o tirox, sobe o tirox e não faço mais nada. Doutor, mas eu continuo com esta dor de cabeça, mas eu continuo inchada das pernas, eu continuo com má circulação, eu continuo com dores cada vez que... Tá? E o meu tirox está no sítio. Então, eu tirox alguma coisa contra? Não, mas bora fazer mais qualquer coisa. Não vai fazer tudo junto, não vai fazer tudo sozinho. Tá? Então, isso é o que eu acho que é aquilo que eu volto a dizer. este Tipo, passo o a grande passo. poder deste movimento que tu criaste e desta coisa que tu fazes e que permeias as pessoas se possibilitarem conhecer mais perto e usufruir dessa transformação. É isso, é dar-lhes poder, ensinar, meu amor, o poder do ômega, o poder do ferro, o poder de dormir esta hora, o poder de comer esta comida. Assim. Porquê? Porque voltamos a isso, dás a linguagem do corpo, os nutrientes. Tá? Porque o corpo não sabe os desnutrientes, não é? Mas ao mesmo tempo eu digo sempre, olha, tenham esperança, porque cara, às vezes dentro me perguntam, isso aqui, os doutores, os metais pesados. Eu disse, olha, meu amor, temos tanto para fazer antes dos metais pesados, olha, dá nutrientes, sabes porquê? Porque o corpo, entre o metal e o nutriente, sabes o que é que ele prefere? O nutriente. Então se o corpo tiver nutrientes, ele manda o metal embora. Agora, se ele não tiver mais nada, coitadinho, ele agarra-se até ao metal. Não é? Alimentos que podemos usar para ir Nutrir, exatamente. É um processo. não é? Se tu nutrizes, os processos de intoxicação estão lá. Nós não somos flores de estufa. Nós somos criaturas feitas para tolerar. Nós fomos criaturas feitas para desintoxicar todos os dias. Temos o fígado, temos o intestino que nos apoia. Agora, ele tem que estar, é apto a trabalhar. Porque se ele estiver todo atulhado de lixo, dá não sei quantos dias. Se ele não dorme, que é super importante eu dormir a horas para ter o fígado e os sistemas de desintoxicação a funcionar, porque todas aquelas enzimas trabalham sobretudo à noite quando a gente não come. Porque quando a gente come, elas estão lá para trabalhar a digestão. Então, se eu tiver os processos para os quais eu fui programado a funcionar, vai tudo correr bem. Eu só tenho que dar paz e sossego, dar os nutrientes adequados, o sono adequado e o sossego mental e tudo vai andar.
Né? Isso é Agora, esta malta dorme toda à 1 da manhã. Quantos doentes é que tu tens? Doutor, eu quero dizer que sei. Entre a meia-noite e uma. E dizem-me aquilo com aquele ar de desplante como se fosse normal. Eu disse, mas amor, meia-noite, 1 da manhã, uma vez tudo bem. Na prática, vai ser fatura. E E quando essa não fatura não vai vão ser boa. comer, não é? Que, ai, não, eu tenho que comer qualquer coisa, senão não estou confortável. Não tem, à noite tenho que comer qualquer coisa. Isso já não é normal, pronto. E Sim, às e vezes depois fazem começa, jejum de manhã. E sim, normalmente comem porque e fazem depois, doutor, mas de manhã eu faço jejum. Eu, claro, eu se começo antes de ir para a cama todos os dias também não tinha fome nenhuma de manhã, seria fácil fazer jejum. E depois logo a seguir a refeição a seguir ao jejum é o quê? Porcaria. Porquê? Porque estou muito tempo sem comer. Então pensa, já estou aqui com estas calorias a menos, posso comer. Não, o corpo fica desejoso de qualquer coisa. Se eu meto lá uma coisa que é má, vai ter mais impacto. Portanto, mesmo até essas técnicas do jejum, nada contra, mas elas precisam ser bem feitas, não é só deixar de comer. E a altura do jejum também tem alturas próprias. Se eu tiver uma altura debilitado, se eu tiver uma altura desnutrido, se eu tiver uma altura desequilibrado, vai correr a mal, nível de porque o jejum energia. cria stress. O jejum é um stress, né? Só Exatamente. que o stress agudo no ponto certo vai correr bem. A stress permanente vai correr mal. Um stress agudo numa altura de fragilidade, não é? Vai correr mal. Aquelas pessoas que fazem desporto uma vez por semana, gordíssimos, que o fígado todo alterado, são aquelas que estão sempre a fraturar ou ter uma lesão dos tendões, não é? Porque elas deram um stress agudo num tempo de fragilidade. É a mesma coisa que o jejum quando eu estou descompensado. Eu, para fazer um jejum, tenho que saber que horas é que vou fazer, qual é o meu horário, o que é que vou introduzir a seguir ao jejum. Portanto, há todo um conjunto técnico. Que eu sei, estou a Começar dizer isto pela porque base, sei que não é? também falas sobre isso, não é? Portanto, Aliás, eu começo pela base, que às vezes ela já vem, eu não consigo perder peso, não consigo fazer nada, já deixei o glúten, deixei o leite e faço jejum intermitente, faço tudo assim, vai deixar de fazer isso tudo, vamos começar da base. E porque as 12 horas, não é? Mínimo 12, 13, vá, as horas de sono, as horas dos órgãos que precisam descansar, tudo isso da nossa nutrição é super importante. E se nós não fazemos isso, depois, lá mais para a frente, eu costumo dizer, vamos da larva à borboleta, vamos rastando um conhecimento e depois com o conhecimento e aplicando é que se começa a ser borboleta, né? Voar para outras, mais para o final eu falo, sim, jejum intermitente, essas coisas todas, mais adaptada à tiroide, até para elas terem mais energia. Porque é que acontece? Muitas vêm com jejuns realmente de manhã porque não têm fome, ok? Mas há pessoas que vêm porque fazem por cá, porque o amigo faz e porque resultou, então eu também faço e depois andam cansadíssimas durante o dia e depois vem aquela refeição grande à noite, então é completamente disfuncional. E por isso nós regulamos, né? Porque até para a tiroide, para ter mais energia, para o cortisol ser mais alto de manhã, termos todo, e começar a abrandar à noite, portanto, há um processo, não é? E aí também vamos ajustando cada borboleta, cada aluna, vamos ajustando também aqui as suas particularidades. particularidades. Isso. Sim. E outra coisa que aí estavas a dizer, mas o que é que eu faço? Eu tenho sempre fome. Só não tenho sempre fome é porque não soube regular o que estava para trás, ou porque estou com uma quebra da minha serotonina, que é muito frequente, não é? Aquelas pessoas que dizem sempre que durante a manhã não têm fome, durante o dia mais ou menos, mas ao final do dia têm sempre fome. Muitas vezes é muito mais serotoninérgico, não é? Portanto, é um déficit de serotonina, e portanto a serotonina é preciso ser trabalhada, é preciso trabalhar do intestino, é preciso ser trabalhado do sono, os alimentos que trabalham os neurotransmissores da felicidade. E, portanto, há estratégias para isso. Portanto, gente, se for o vosso caso, há esperança. Portanto, não fiquem perdidos a achar, não fiquem reféns da doença, sejam donos da vossa própria saúde, em vez de andarem a reboque do barco da doença, que é chato, é limitador e, acima de tudo, prende, não é? Porque quando se a gente nós pensamos bem, eu digo sempre isto, saúde é liberdade. Eu, quando vou trabalhar para ter saúde, é porque eu estou a trabalhar para ter liberdade. Então não interessam os 25 de Abril todos da vida se eu continuo doente. Porque se eu estiver doente, né, se tu fizeres diálise, tu não és livre, tu vais ter que ir de férias, vais ter que planear a clínica, vais ter que não sei o quê. Tens um problema cardíaco, não podes subir umas escadas, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Tens diabetes, não podes ir fazer o Kilimanjaro, não sei o quê. Tens um problema de pele, uma psoríase, não sei o quê, não podes ir para a praia da forma não sei o quê, porque apagas o sol àquela. Não tens liberdade para coisa nenhuma. Né? Não podes comer não sei o quê porque és alérgico. Não podes... Então, ou nós conquistamos e resolvemos essa questão, porque é possível, tá? Nós não temos de ser reféns é com mais alergias e eu sei que também falas muito disso, que é uma alergia não é uma condição para o resto da vida. Ela está a precisar é de ser condicionada, ela está a precisar de ser resolvida, né? Porque uma alergia é uma intolerância, quer dizer, tipo, estou cheio de qualquer coisa, né? O que é que a gente tem que fazer? Conversar. É como quando a gente está cheio de qualquer coisa numa relação, né? Estou cheio que me diga não sei. Então o que é que eu tenho? Tenho que ir conversar para resolver, porque só o que é que vai acontecer? Eu vou mandar, sempre que aquela pessoa se aproxima de mim, eu vou-lhe berrar. No fundo é o que o corpo faz.
Se eu não resolver o processo de intolerância a um alimento, se eu não conversar com o processo que está por trás, eu cada vez que vejo aquele alimento eu vou ter uma reação excessiva. Então é um pouco isso, as alergias não são condições, né? Então como a doença é a mesma coisa, então eu posso modular, né? Então ter esse empowerment, ter esse poder, entender o que é que está por trás e não sentir que aquela é uma condição para o resto da vida e que para o resto da vida vou ter que tomar aquele medicamento e sofrer com aqueles sintomas. Não, até posso ter que tomar um medicamento porque se tiver a tiroide Dependendo, muito sim. destruída, não é? Mas eu não tenho que levar com aqueles sintomas. Os sintomas são resolvidos Até com... porque, depois íamos falar de longevidade e para terminar, acho que até é uma mensagem importante, até porque se não fazemos nada, para o resto da vida vem aquelas normal da idade, né? Ah, o É, diabetes é da idade, é, ah, isto é da idade. E eu já vinha a arrastar tudo isto, porque, como disseste há pouco, a tiroidite Hashimoto às vezes é a primeira, depois vem outra doença autoimune, depois vem é esse o processo que nós temos que começar a entrar em remissão dos sintomas e começar a gerir a saúde o quanto antes, não é? sim. E, Tem um processo em comum. As autoimunes têm um terreno em comum. Tá? E muitas vezes a tiroide é só a primeira porque é extremamente sensível a processo de autoimunidade. Tá? E depois eu vou ter outros órgãos de choque consoante a minha genética, não é? A minha predisposição. Tá? E aí entra em jogo o que eu faço e a minha sensibilidade consoante aquilo que eu tenho. Não é? Se a minha família é toda sensível da pele, provavelmente a minha próxima autoimune vai se manifestar na pele. Não é obrigatório, posso ter toda a gente na pele e a minha ser no intestino, vai depender da minha genética, mas é muito este jogo entre o que eu faço. Portanto, não é uma condição. Tá? Portanto, eu posso ter isso nas mãos. E é muito importante dar esse poder às pessoas. Por isso, exato. Obrigada. de louvar esse trabalho. E estou lá contigo, Obrigada. firme. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui connosco. Acho que deixamos aqui esta tomada de consciência. Portanto, decidirem por aqui ou por outro lado, qualquer que seja, façam alguma coisa pela vossa saúde. Isso é que é mais importante. E pronto, continuamos aqui nesta jornada. Obrigada, Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo Obrigado, vai estar eu. connosco também no programa em breve. E vocês também continuem por aí. Vamos continuando aqui também a partilhar mais coisas durante esta jornada. Até breve, então. Até breve. Vemo-nos lá. Beijos.